Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro ao vivo aqui dentro da nossa plataforma, no nosso programa Adulto Consciente. Hoje é um dia muito feliz e festivo. Nós estamos comemorando 3 anos de clubes de leitura. Antes era 3 anos de Clube do Livro, né? Aí o trem foi evoluindo e eu estava aqui fazendo uma linha do tempo de como que surgiu esse Clube do Livro e como que nós chegamos até aqui, né? E eu fico muito feliz com isso, que a gente começou lá em julho de 2022. Então, 2023, 24, 25, isso mesmo. Julho de 2022. E o primeiro livro, ele não foi gravado, né? Vocês sabem dessa história? O primeiro livro, a gente entrava de roupão sem escova-dente, do jeito que a gente levantava da cama, literalmente nós vinha aqui, ó, vai, gente, vamos ler esse trem aí. Assim foi lido o primeiro livro, que foi Educação da Vontade. E aí, quando a gente lê no livro A Educação da Vontade, que a gente viu que a gente era tudo preguiçoso, nós tomamos vergonha na cara, né? A gente viu que a gente era tudo espírito de mosca. E aí, a gente começou, então, em setembro, mês 9, né? De 2022, a gente leu o primeiro livro ao vivo no YouTube, que foi o Jordan Peterson. As 12 Regras para a Vida. E depois, em março de 2023, a gente começou as leituras do Bert. Então, quase um ano depois, né? Menos de um ano depois, a gente inventou o outro clube. Porque, né? Ficar só com um. Vamos ler dois, né? E aí, logo em seguida, a gente inventou de ler o quê? O terceiro livro, que foi o Mulheres que Correm com Lobos. E tivemos as leituras aí às sextas-feiras, né? Então foi uma trajetória muito legal, muito bem vivida e construída. E hoje, então, nós estamos comemorando aí 3 anos de clube, né? Então a aula de hoje, na verdade, o encontro de hoje, né? Não é aula. Como que faz, né, gente? Hoje esse trem já mudou, tem um ano já que não é mais aula, é encontro, e eu continuo chamando de aula. Mas o encontro de hoje é então para a gente comemorar, reviver, celebrar esses 3 anos de clube. E eu conto com a participação de vocês. Então eu vou remover aqui o meu destaque, porque eu quero que vocês participem, né? Para quem está com o vídeo aberto aqui, eu vou pedir que levante a mão para falar, e para quem não vai poder abrir o vídeo, né, participe pelo chat, porque o que que eu quero saber, né? O que que é o Clube do Livro? O que que foi, o que que é e o que que ainda continua sendo, né? E ainda será o Clube do Livro na sua vida. O Clube do Livro, ele tem uma característica muito importante para mim, que é que ele tem vida própria e que ele, mesmo sem a gente, ele continua, e aí a gente pode sair e voltar, né? Ou a gente pode, ele acompanha a nossa vida. Então, por exemplo, eu tive períodos em que eu estava em tratamento médico, por exemplo, que eu não participei. Quando eu fui fazer a FIV, né? Em alguns momentos da minha vida, que eu precisei me ausentar do clube e ele continuou. Tem gente aqui, né, que já saiu de férias e voltou. Teve gente que já saiu até da oficina emocional e daqui a pouco voltou e está aqui até hoje. Então, para mim, o clube foi algo que marcou demais porque ele funciona mesmo sem a minha presença, mesmo sem a presença, né? A minha presença eu falo porque eu sou, né, a dona do clubinho, né? E na minha vida isso é muito sério, porque eu sempre fui uma pessoa muito rígida com os meus compromissos. Então, se fosse a Juliana do passado, eu teria, mesmo doente, vindo
trabalhar, né? Porque isso aqui para mim seria só trabalho, ou o trabalho estaria acima disso, né? Eu teria, sei lá, passado por cima de muitas coisas minhas pessoais para poder estar aqui. E com o livro eu aprendi a contar com o Clube do Livro, sabe? Eu aprendi que o negócio pode ser muito maior que eu e existir apesar de mim, né? E além das minhas forças. Então, hoje, por exemplo, segunda-feira eu estava em viagem voltando de BH, eu fui lembrar do Clube do Livro, gente. Era 5 para 7, que foi a hora que eu desci do ônibus, né? Que eu falei, gente, tinha Clube do Livro hoje é segunda-feira. E aí eu mandei uma mensagem para as meninas lá no nosso grupo, né? Falei, gente, ainda bem que eu tenho vocês. Porque assim, né? Senão ou eu teria que ter cancelado, ou eu teria, do jeito que eu era louca, né? Eu não teria pego este ônibus, eu teria feito todo um remanejamento para estar ali e cumprir com aquilo. Então, o clube, ele me ensinou muito isso, sabe? Que a vida pode ser mais leve e mesmo assim manter a constância. Que para você ter constância em algo, isso não precisa ser sofrido. Isso tem que ser, sim, você tem que se dedicar, né? Porque se a gente for escutar a preguiça todo dia, a gente não vem. Porque todo dia é uma luta, né? Quem que inventou esse clube? Todo dia é uma luta. Mas essa luta, para mim, ela é vencida com. Não, mas o livro é tão bom, mas o que eu estou aprendendo é tão bom que compensa eu levantar, né? O resultado do resto do meu dia é tão bom que eu não vou ficar na cama. Então, isso para mim é assim, né? Muito forte. Mas, falando em 3 anos completos, porque são 4 anos já, né? 2022, 23, 24 e 25, né? Já estamos no quarto ano. Eu acho que eu nunca fiz nada antes na minha vida que durou tanto tempo de uma forma tão consistente, entende? De uma forma tão parruda. Gente, só de Clube do Livro nós temos. Eu vou fazer uma conta aqui por alto, tá? Mas mais de 1.500 gravações. 1.500 vídeos da plataforma são só de Clube do Livro. A plataforma já passou de 2.000 vídeos, né? Mas só de Clube do Livro são 1.500. Então, é consistente, entende? Porque é aquilo, né? Não adianta só você ser constante, você tem que fazer algo que tenha consistência, né? Que parrudo, ó, algo que porque você pode estar fazendo um trem tem 20 anos, mas você faz tão que trem tão mal feito ou ralinho que aquele trem nem vinga, né? E o Clube do Livro não. Então eu acho que para mim, Juliano, o meu maior aprendizado com o clube foi esse, sabe? De que as coisas para ser constantes, elas não precisam ser rígidas, né? Vai ter período que eu não vou fazer aquilo, mas não é porque por um período eu não fiz que ele deixou de ser um hábito na minha vida. Eu acho que para mim foi esse aí o meu maior aprendizado. Fora todos os benefícios, né? Eu não conseguia ler 2 minutos. Hoje eu leio, eu acho que eu fico horas lendo hoje, tranquilamente, né? Eu não entendia as páginas, eu tinha que ler e reler e falava, gente, não entra na minha cabeça e hoje eu leio e entendo, né? Então, fora todos os outros benefícios, né, que o clube trouxe. Mas eu acho que de aprendizado real para minha vida concreta, assim, foi esse. E para você? O que é o Clube do Livro? O que te trouxe aí de reflexão e aprendizagem? Gi, por favor. Ai, que delícia estar aqui com vocês.
Eu relutei bastante para estar aqui. Acho que eu não era capaz, sei lá o que que eu achava. E, mas eu, eu vim construindo é, com esse período entre vocês mais confiança. Eu sempre falo, né, que eu vim aqui para a oficina emocional sempre buscando o autoconhecimento para melhorar o meu relacionamento com o meu esposo. Porque começamos só nós dois e vamos terminar nós dois, né? E eu queria muito melhorar esse relacionamento. Então nós estávamos muito distantes um do outro e através do Clube do Livro, claro, com todas as aulas, né, da oficina emocional e colocando em prática tudo que a gente vem aprendendo. E, aliás, tudo não, né? Mentira. O que a gente Mentira, consegue. Tudo é muita coisa, né? Não vamos mentira. exagerar. Não, é verdade. Mas hoje a gente está consciente dos escorregão que a gente dá, da chatice que a gente e tem e persiste, mas hoje a gente está consciente. Então, essa constância, como você diz, faz parte disso, né? De mesmo com preguiça levantar e vir aqui, e eu, diferente de você, Ju, ainda lendo sozinha quando eu perco aqui, e se eu não ponho no YouTube ou, né, eu coloco na plataforma para acompanhar a leitura gravada, então, diferente de você, eu tenho que voltar, eu tenho que ler de novo, aí eu paro, eu raciocínio, eu né, medito sobre aquilo ali. Então, eu ainda tenho faz parte de mim ter que ficar ali, né, revendo com muita atenção, mas eu consigo hoje conversar melhor com meu esposo, sentar e o meu vocabulário está muito melhor e eu consigo estar muito mais presente nos meus atos, nos meus deslizes e retomar. Então, isso faz toda a diferença na vida da gente. Então, gratidão pela ideia, por ter colocado em prática estar entre vocês aqui, Jaque, Sônia, Ju, né, todas as Jus, todas as Jaques, né, Edilson, vocês são muito importantes para mim. Mesmo à distância, mesmo estando online, eu pego um pouquinho da parte boa de cada um de vocês. Então, gratidão por cada um estar aqui com a gente, comigo. Obrigada, Gi. É verdade. Você falou algo aí que eu me identifiquei, né? De não se achar capaz. Eu achava que eu não era capaz de entender as leituras, sabe? De muita coisa, né? De estudar. Eu sempre falei pra mim, eu não consigo estudar, eu não consigo gravar as coisas, eu não consigo. E não consigo, né? É encontrar algo e um jeito que dá certo pra você, né? E esse jeito deu muito certo pra gente, né? E todos esses benefícios que você falou depois. Exatamente. Obrigada, Gi. Jaque? O Clube do Livro, para mim, é um sonho, né? Era um sonho que eu tinha de ler também, eu não conseguia ler sozinha. Eu sempre gostei muito de estudar, mas às vezes eu pegava um livro, começava, não conseguia continuar, começava vários livros. Então, uma das coisas que me ajudou muito é acordar cedo, ter continuidade, né? E às vezes a gente passa por períodos, igual você falou, que não dá para a gente fazer melhor, né? Tá todos os dias, igual eu mesmo estou passando por esse período agora, mas a gente tá com o Clube do Livro no coração, né? Como a Gi falou, a gente desenvolve muitas amizades, né? Como foi gostoso o nosso final de semana, né? Você encontra com as pessoas que você nunca viu pessoalmente, igual nós encontramos aqui com as meninas, com várias, né?
gente que veio de todo lado, como Sara, várias pessoas aqui que vieram, né? Clenilda e várias outras. E aí parece que você conhece a pessoa há muito tempo, né? É aquele carinho, porque a gente fala o mesmo idioma cultural, né? A gente consegue ler, consegue entender. Então, isso aqui para mim é uma realização de sonho. Eu quero continuar, né? Me ajuda também a desenvolver o meu dia. Eu estou aprendendo a melhorar em questão de organização. Então, o clube, o dia que eu perco o clube, eu fico desorganizada ainda mais do que eu já sou, né? Eu fico perdida, literalmente perdida. E todo mundo já acostumou da minha família, né? Ah, você fala é aula, uai, você não teve aula hoje? Não. Uai, o que que aconteceu que você não está na sua aula, né? Então, nem que seja com tela fechada, eu tô. Às vezes eu tô com a Olivia no colo e assistindo. A Olivia vai ser uma futura membro do Clube do Livro, ela já está aprendendo junto comigo. Então, eu sou muito feliz por ter essa oportunidade de estar com vocês, de estar desenvolvendo. Eu te agradeço muito. Isso aqui é uma potência para nos ajudar a colocar mais as coisas em prática, né? Que a gente tem bastante dificuldade de pôr em prática. Mas está nos ajudando muito a crescer. Eu sou muito grata a você, a Oficina Emocional e a todos os membros que participam sempre. Obrigada, Jaque. É verdade. O Clube do Livro, ele se tornou o hábito angular, como a gente aprendeu, né, no livro sobre os hábitos. Na minha vida, ele é o meu hábito angular, né? Como a Jaque disse, ele estrutura o resto do nosso dia. Se a gente vem no Clube do Livro, o dia rende. Se a gente não vem, a gente fica bagunçado, né? É impressionante como ele dita o ritmo, né? Da hora que você vai dormir, da organização, de tudo que você vai fazer na vida por causa do Clube do Livro. Aqui em casa a frase é, né? Eu preciso dormir porque amanhã eu acordo com 5 horas da manhã. A frase, meu marido. Aí eu preciso dormir porque então todo mundo já sabe, meus amigos já sabem, né? Todo mundo já sabe. Eu preciso dormir porque amanhã eu acordo. E ele se tornou o hábito angular da oficina emocional, né? Então, para quem quer se desenvolver, para quem quer ditar um ritmo, se você participa, se você pega o clube para seguir, mesmo que não ao vivo aqui com a gente, né? Mas pega um livro ali e fala, não, eu vou seguir, vou colocar o dia, a hora e vou fazer, aquilo se torna, né, o hábito angular aí. E isso é muito importante. E a Olivia, já de nascença, já está aprendendo a ler, né? Vai ser uma menina, meu Deus do céu. Essa aí vai tirar de letra, vai pôr nós tudo no bolso. Excelente, Jaque. Obrigada, viu? Vera, Para mim, assim, o Clube do Livro, ele é a mente mestra, né, que a gente aprendeu, porque ele tem vida própria mesmo, né, e isso eu acho tão fantástico, né, e eu fico muito feliz também de fazer parte disso, né, porque a gente sabe que ele é algo bem grande, e a gente é um pedacinho, né, então isso me deixa muito feliz. Também foi com o Clube do Livro que eu consegui ver essa vida mais leve, sabe, Ju? Sair dessa rigidez que a gente vive. Por quê? Porque ali a gente tem muito conhecimento, né? E é interessante porque eu várias vezes durante o dia eu fico lembrando, um pedacinho, às vezes tu não sabe qual livro que veio, mas uma frase, isso aqui, né? Então, eu percebo a minha evolução durante todo esse período, né? Eu tô no clube um pouco mais do que 2 anos, né? Mas é um crescimento, né? No primeiro momento, às vezes vem com a câmera fechada, depois consegue abrir a câmera, depois consegue dar um pequeno comentário. Então a gente também tem que ver que cada coisa é importante, né? Cada caminhar disso é importante. E também, assim, ó, a minha capacidade de raciocínio melhorou muito com o clube, né? Porque você começa a ver as coisas sobre vários pontos de vista. Primeiro você vem, às vezes, com um ponto muito, muito focado e as leituras fazem com que a gente se permita ver outros ângulos, né? O mesmo assunto, né? Então, eu também sou muito feliz, sinto falta, né? Fiquei um tempinho fora, a gente sente falta. É,
tentei colocar quase tudo em dia, né? Porque a gente gosta, tem muita profundidade nos livros, né? Você tem muito carinho na escolha dos livros e a gente percebe que é um crescente que a gente está vindo. Então, para mim, você é uma grande professora, né? E eu sou muito grata por cada um também que está aqui com a gente, porque é importante para a gente no nosso dia a dia isso. Exatamente. É verdade, Vera. É verdade. Quanta coisa, né? Esse negócio da escolha dos livros, como que isso faz diferença, né? Na nossa vida, assim, de... É realmente um repertório que a gente está adquirindo. Ontem o doutor Augusto falou isso para mim, né? Ele falou, Juliana, você tem muito repertório. E esse repertório enriquece a nossa vida. Você, como a Vera falou, né? Você consegue conversar melhor com as pessoas. Porque você tem repertório. Essa semana eu recebi um áudio, né, de uma das nossas alunas, e ela falando, né, ela falou assim, gente, eu sou ambulante, eu entendo tudo, né? O Clube do Livro é um pouco difícil para mim, mas eu entendo do jeito que vocês explicam. E eu antes não conseguia, essa frase ficou muito gravada do áudio dela para mim. Ela falou, antes eu não conseguia começar uma conversa, eu não sabia conversar. Hoje eu consigo terminar. Ou seja, a gente consegue ter conversas com começo, meio e fim. A gente consegue explicar o que a gente está sentindo, a gente consegue explicar uma situação para a pessoa, a gente consegue entender o que está acontecendo, porque o clube nos traz esse repertório, né? Aumenta muito o nosso repertório. Isso realmente é muito rico, muito rico. Excelente, Vera. Muito obrigada, viu? Sueli, por favor. Bom dia. Então, o Clube do Livro para mim, olha, faz parte da minha vida já há 4 anos também. Comecei com o livro Educação da Vontade. Apesar de eu não aparecer muito aqui, né, eu estou bem ansiosa assim para falar, assim, eu tenho bastante dificuldade assim de me expressar, mas ele mudou muito a minha vida, mudou, melhorou muito tipo assim, meus relacionamentos. Hoje eu consigo me entender um pouquinho melhor. Claro que ainda tem muita coisa a melhorar, né? Mas eu estou sempre ali, eu procuro, quando eu não estou aqui, quando eu não posso estar, eu leio depois. E uma coisa interessante que eu nunca me imaginei lendo um livro, nunca, assim. Eu achava que, ler um livro, porque eu tinha que ler o livro só que fosse lá só que fosse religioso, no caso, né? Eu sou testemunha de Jeová, só se fosse a Bíblia ou outras publicações ali, né? E hoje, né, eu já, tanta coisa que eu já aprendi, e no final de semana eu sinto falta, sabe, da leitura. Eu, às vezes, muitas vezes, eu vou ler outros livros já que já me ajudaram. E assim, estar aqui com vocês, estar aqui com as meninas, com as terapeutas aqui, meu, quanta coisa que eu tenho aprendido. E quando eu vou ler o livro sozinha, eu não é a mesma coisa de estar aqui, de ouvir os comentários, sabe, das terapeutas aqui, das outras, né? Não é a mesma coisa. A gente aprende, é uma terapia. Eu sempre digo, eu faço terapia todo dia. Às vezes as pessoas pensam, ai, como que você melhorou, né? Como que você... Ai, gente, é a minha terapia que eu faço todo dia, né? E eu vejo, assim, que alguns da minha família já perceberam isso, alguma melhora em mim, né? Mas a gente sabe, né, que às vezes, quando a gente menos espera, às vezes a gente está voltando àqueles erros, né? Mas a gente, hoje, quando acontece alguma coisa assim, hoje eu procuro ver da onde que surgiu aquilo, por que que eu estou me sentindo assim. Ou senão eu já vou lá resolver, se alguma coisa me machucou, eu já tento ir lá dentro conversar, resolver aquilo para mim não ficar sofrendo, porque eu fui uma vítima a vida inteira. Eu fui uma vítima, né? Então hoje eu estou aprendendo, tirando esse vitimismo de mim, assim, procurando ser uma pessoa melhor. Melhorei, que nem eu já comentei aqui já, que eu tive mais de 20 anos tomando remédio por causa de fibromialgia e depressão. Já fazem esses 4 anos aí que eu não tomo mais nada, né? Que eu sou outra pessoa hoje. E tudo graças à oficina emocional,
graças ao Clube do Livro por estar aqui todos os dias. Que bom. E eu só tenho a agradecer. E parabéns, Ju, parabéns a todos vocês aí. E muito obrigado, tá? Por esse carinho, por essa ajuda de vocês aí. Gratidão, muita gratidão. Você Obrigada. merece, Su. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. E obrigada, que nem você falou, né? Nem sempre você abre a câmera, mas assim, gente, se não fossem as pessoas de câmera fechada, a gente não tava aqui. Porque tem dia que nós estamos em quatro aqui com a câmera aberta. Às vezes nós começa com dois, né? De câmera aberta. Só que quem sustenta o clube é cada um que participa. Sendo de câmera aberta, de câmera fechada, né? Seja do jeito que for, né? Então, e como vale a pena, né? Como vale a pena. A sua é uma história que, desde a primeira vez que ela contou pra gente, né, que ela tinha deixado os remédios, foi nossa, uma vitória muito grande, né? E a gente fica muito feliz com o resultado de vocês, com a mudança na vida da família de vocês, que a gente sabe que acontece. E isso é muito importante para nós. Parabéns, viu? Isso tudo é fruto do esforço e da prática, né? De colocar em prática o que vocês aprendem aqui. Excelente, Su, obrigada, viu? Cláudia, por favor. Bom dia a todos. Para mim, é a realização de um sonho. Eu sempre amei acordar cedo, sempre amei. Meu dia começa sempre foi cedo, mas não tinha um foco. Então, tinha dias que não levantava, tinha dias que fazia outras coisas. Hoje, até final de semana, eu levanto, porque daí tá no ritmo e vai. E ler livros, eu sempre incentivei. A minha filha é uma leitora muito nata, mas eu nunca tinha o hábito de ler. E estou amando ler os livros. Assim, o aprendizado é imenso, não tem nem como mensurar. E só gratidão a todas vocês, de todos quem está presente, quem está dirigindo, que cada dia a gente vê uma surpresa de alguém. Ah, hoje é fulana. Ah, e aquela faz com tanto carinho que a gente vê o carinho que ela está fazendo ali, tudo em benefício da gente. É tudo, só tem gratidão mesmo. É verdade, Cláudia. Excelente, muito obrigada. Gente, são 40 livros lidos e comentados. Alguns a gente já leu duas vezes, né? Como a Educação da Vontade, o Poder do Hábito, não, Poder do Agora. Nós temos tanto poder, né? Poder da ação, do hábito, do agora, nós temos poder de tudo aqui. E ontem, deixa eu contar pra vocês, viu, que a Sabrina inventou uma ontem. E nós vamos ler de novo o livro do Bert, No Centro Sentimos Leveza. Porque ontem nós fizemos uma constelação e foi muito nítido, né? Na constelação, eu falei para a pessoa, eu falei, tem um livro do Bert que chama No Centro Sentimos Leveza, porque no nosso lugar tudo é mais leve, né? Então, quando a gente está no nosso lugar, quando a gente está no nosso centro, a vida flui. E esse foi o primeiro livro lido quando surgiu o clube da leitura sistêmica, né? Que até então era só Clube do Livro. E a gente vai reler ele depois do livro do Julián Marias. Então já fica aqui o nosso, né? O nosso anúncio que o próximo livro, então, do Clube da Leitura Sistêmica, após o livro do Julián Marias, né? Da Felicidade Humana, a gente vai ler esse aqui. No centro, sentimos leveza, ok? É isso aí. Sabrina continua inventando moda, gente, tá vendo? Mesmo depois de 3 anos de clube. Então, bora. Alice, Bom dia a todos. Parece que a gente combinou, né, de falar as mesmas coisas, mas o Clube do Livro é muito bom para todos nós mesmo, né? Repertório, eu tinha muita dificuldade em escrita. Hoje eu tenho mais facilidade. Eu já leio olhando as palavras para me lembrar quando eu for escrever. Como outros, né, também não gostava de ler, só lia a Bíblia e publicações e achava que isso era o importante.
depois que comecei o tratamento com a Jaque, aí eu comecei a a ler alguns livros. Mas mesmo assim, lia, às vezes não conseguia ler tudo, né? E aqui é, tem quase um ano que eu estou direto, né? E assim, já mudou muito, muito mesmo. Sou muito grata mesmo pelo Clube do Livro. Para mim era um desafio terrível de acordar cedo, mas hoje eu penso, não, é melhor para mim, eu vou. E é muita gratidão de estar aqui, muito aprendizado. E o que me encanta é que aqui a gente relembra, né, as aulas que a gente fez, então isso é muito importante. E a cada dia um puxão de orelha daqui, uma realidade dali que faz a gente viver cada dia melhor. E sou extremamente grata por tudo. Exatamente, Alice. Você tocou num ponto aí, né? Que os livros têm um jeito chique de falar isso. A curadoria dos livros, a escolha dos livros, né? Que eu fui conversar com a editora, quando eu consegui aquele cupom de desconto para comprar o livro esse último livro, né? Do Julián Marias, que é um livro mais caro, né? E aí, ao falar, né, com a editora, eu procurando a palavra certa e tinha uma palavra certa, né? É a curadoria dos livros, né? É, a escolha dos livros, ela é muito importante para quem está dentro do desenvolvimento emocional. Porque, além de complementar as aulas, a gente tem uma riqueza muito grande de cultura mesmo, de ponto de vista. Porque os autores estão falando a mesma coisa que a Juliana fala, né? Então vocês compraram um serviço que é o serviço da oficina emocional. Então vocês têm aqui o ponto de vista da Juliana e do Luiz, né? Sobre um assunto. Mas o Clube do Livro, ele traz o ponto de vista de outras pessoas, de outras culturas, com outras formações, com outra história de vida, com outro tudo, né? Então os autores muitas vezes são internacionais, não são brasileiros, né? A gente já leu autores brasileiros, mas a grande maioria são internacionais. Então, a riqueza do clube é um complemento fantástico para a nossa vida, né? Para esse enriquecimento mesmo da pessoa que nós estamos construindo enquanto alunos da oficina emocional. Excelente. Obrigada, Alice. Bora, seu Dilson. O Dilson é o nosso bendito fruto com a câmera aberta, né? Porque o Daniel tá ali, né, gente? O Daniel segue com a gente, mas o Dilson tá aqui firme, né, Dilson? O Dilson é o terror as mulheres tudo. Deixa eu te contar da sua vida, Dilson. E Deixa eu te contar da sua vida. então fala. Tudo as mulheres vira pros maridos lá na casa delas e fala lá, ó, o Dilson vai café lá, ó. Tá vendo? Ah, minha vida tá em risco, então. Não sabia Eu, disso. eu acho que todo mundo aqui tem uma dificuldadezinha para levantar, mas você tem o voodoo dos maridos em cima de você que fala, não, ele vai parar de ir, entendeu? Porque eles estão sendo ameaçados na casa deles. Eles Por estão isso sendo que. chantageados. Ah, tá. Então agora eu descobri por que que eu É em tenho uma seu nome. dificuldade. É em Tenho uma seu nome. dificuldade. Então, infelizmente eu não posso participar todos os dias, né? Que eu tenho compromisso de manhã. Hoje até teria, mas dado que é um compromisso, mas não é assim, aquele compromisso. Mas dado que tem esse dia especial, eu resolvi gazear, tá? Aquela gazeada boa. Isso mesmo. Então, inicialmente eu quero agradecer e parabenizar a Juliana, porque realmente é uma mestra aqui para nós, né? E a Juliana é uma prova de que diploma não significa muita coisa. Diplomas é apenas um papel, tá? É um registro do esforço. Mas o registro do esforço da Juliana estão aqui, né? Estão todos vocês, né? Achei muito emocionante ali o depoimento da Sueli, o esforço dela e o resultado, né? Então esse clube traz resultados, né?
e parabenizar a Juliana pela escolha dos livros. Ela trouxe até nós aqui acesso a mentes brilhantes e escritores talentosos, né? Tantas pessoas assim que a gente olha, não é possível que a pessoa escreveu tudo isso, né? E traz assim para nós com uma facilidade de compreensão, alguns nem tanto, mas alguns com uma leitura muito boa, que eu gosto muito, do Rony Amariz. Vou contar uma coisa para vocês, tá? Eu leio o PDF em espanhol, tá? E por quê? Se o livro está em espanhol, eu leio em espanhol, porque daí eu vejo exatamente o que que ele está escrevendo, né? E aí eu pego, às vezes pego o dicionário e tal, não sei nada de espanhol, nada, nada, mas eu fico lendo ali e está sendo muito bom. É, Então, e agradecer as pessoas também que estão aqui, né? Cada um de vocês agradecer. Quando um falta, quando a Jaque não aparece, quando a Sabrina, quando a Paula. A Paula não está, a Sabrina não está. Cada um que abre a câmera, ou mesmo que está ali no abre o vídeo, a gente sente falta, né? Eu até comento com a Vera, hoje a Gisele não apareceu, hoje foi a Sabrina. Então, cada um que põe a sua carinha ali, a gente é uma, né, uma coisinha boa assim para nós, né? E agradecer também aos que abrem a câmera para que fique a minha foto fique mais legal. E a Juliana mencionou bem ali os hábitos angulares, né? Eu ia falar sobre isso, e realmente esse aqui é um hábito angular importante, e quando a gente não faz, eu acho que todo mundo já percebeu isso, né? Se você gaseou o cubo do livro, né, é aquele pezinho na consciência de ter. Lembra quando você gaseava a aula na escola? Então, é a mesma coisa. Ia para a cantina em vez de ir para aula, é aquele pezinho na consciência que vem, né? E esse clube ele traz resultados concretos, né? Ele traz resultados concretos. Talvez a gente nem perceba, mas muitos aqui melhoraram seu vocabulário, conseguem se expressar, conseguem se entender, compreendem melhor as pessoas, pelo menos para mim. Eu consigo compreender, a pessoa está numa situação lá e eu. Já é uma coisa boa a gente conseguir compreender as pessoas e poder conversar com elas e dar uma palavra de alento. Às vezes a pessoa, né, se você conseguir dar uma palavra de alento para alguém, já é uma coisa boa, né? É a tua contribuição diária, né? E agradecimento também especial às leitoras, né, que gravam diariamente, a Adriana, Keila e qual é o nome dela? A Desculpa. Vanessa Vanessa, né? Vanessa. Excelentes leitoras, né? Muito bom ouvi-las todos os dias. Então, foi. agradeço a todos vocês. E esse livro aqui, o Clube do Livro, é incrível mesmo. Obrigada, Dilson. Muito obrigada. Você e a Vera são figuras aqui, né? Cativas no nosso coração, o Clube do Livro, né? Tem ali a imagem de vocês e é muito importante, né? É muito importante essa contribuição e essa visão que cada um traz, né, para a gente. E como você disse, né, essa questão do diploma, é, sim, eu sou a prova viva de que diploma é só um papel, mas a gente também sabe que pessoas diplomadas, algumas, né, têm também um olhar diferente para as coisas, um olhar, né, é, uma capacidade crítica diferente. E nesse quesito, a sua participação e da Vera, para mim, são importantes. Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui, porque é muito importante para mim também e para todos nós, né? Agora, ler o livro em espanhol foi para nós, né, gente? Aí, Sabrina, tá deixando, né? Entendeu? Aí foi nós pra falar, tipo assim, ó, só os ralé. Entendeu? Vocês ficam aí lendo aí, vocês não estão entendendo nem em português, eu tô lendo em espanhol, porque eu quero, entendeu? Aí foi pra acabar com nós, Gilson. Aí foi pra forçar a amizade, né? Nós vamos rever esse conceito aí. Agora, Sabrina, o Gilson colocou outro. Bert, nós vamos ler em alemão. Aí eu quero ver. Eu entendeu? Nós lendo Bert Hellinger.
E aí eu vou falar para vocês, se você não entendeu, tá no campo. Fica tranquila, entendeu? Tua alma entendeu, tá no campo. Vai dar tudo certo. Mas é isso aí. E vocês viram, né, gente? Faz favor de abrir a câmera para a foto do Dilson ficar melhor, tá bom? Porque vocês ficam atrapalhando o serviço do menino, né? Que tá aqui todo dia para registrar o nosso clube. Então vamos lá, Sabrina. É a Laura, Ju. Ai, a Laura? Laura, é que aqui para mim tá na. Gente, a Laura tá aqui desde o primeiro, viu? A Laura vinha sem escovar os dentes. Gente, quando me pergunta assim, Laura, tá estudando alguma coisa? Tô fazendo faculdade. Que faculdade você está fazendo? Estou fazendo a faculdade para a vida. Poxa, como assim? Eu sou médico, sou psicóloga, eu nunca ouvi falar que existe essa faculdade. Existe sim. É lá no Clube do Livro, todas as manhãs, 5h30. Oxe, e a aula começa essas horas. Eu falei sim, porque a mente está aberta, está mais fresca para receber o conteúdo. É isso que o Clube do Livro é para mim, é a faculdade para a vida. Para saber o que falar, para escrever no Uber para onde eu quero ir. E como que eu assisto? Ela pergunta, como que tu assiste? Porque eu vejo tu com esse microfonezinho na orelha, então quer dizer que tu tá na aula. Eu digo, eu estou ouvindo a aula. Ela disse, o menino nasce, tu vai dizendo o peso, tu passa as ferramentas e tu tá ouvindo aí. Tô, e eu consigo as duas coisas, embora para alguns dizem que não, mas eu consigo assimilar as duas coisas. Às vezes eu até comento na hora do parto, né? E aí comento para eles, né? Para eles irem ouvindo, para registrar que eu comentei, né? A maioria das vezes é fechado, mas eu estou dirigindo, eu estou indo para o hospital, ou então estou indo para a escola, estou fazendo outro trabalho, mas eu estou ali, né? E tira proveito? Tiro proveito. Não comento, mas eu estou tirando proveito. É nisso que eu quero agradecer a vocês, que vocês comentam, que vocês dizem, né? Estou. E que orgulho quando alguém me pergunta, como ontem pediram para fazer um story. Qual o orgulho que você tem da vida? É ter lido mais de 20 livros, mais de 20. Lidos e comentados, não apenas lidos e comentados. Mas aí tu lê com quem? Tu lê sozinho? Não, lê com um grupo de pessoas de vários lugares, e é um clube do livro, que foi a melhor ideia que a pessoa teve de formar essa faculdade. E digo mais, nossa faculdade, do curso que a gente fez contigo, Ju, é muito valioso, porque alguns fazem 1, 2 anos. Nós estamos aqui há quanto tempo? 3 anos, 4 anos, mais ou menos isso, né? Sempre estudando, sempre nos reciclando, para mudar o vocabulário, para mudar o jeito de olhar as coisas. Como que você pode se comportar mediante situações, deixar o ser criança, passar a ser um adulta consciente, para que você possa saber como ter empatia, melhor falando, porque a gente entende como o outro funciona. Então, não há faculdade melhor do que essa aqui, a faculdade da vida. Teve um tempo que não deu para eu estar aqui, mas eu estava ao mesmo tempo, em conexão, em campo, eu estava aqui, aprendendo a melhorar cada dia. Tem valor tudo isso? Não. Valor financeiro? Não, não tem. Mas valor emocional, valor para a vida, para ser alguém. Às vezes o filho nasce, eu quero que meu filho seja um médico. Mas aqui nós somos mais do que médico. Nós temos consciência do que é saber viver e como aproveitar a vida para viver. Então, tenho muita gratidão. Se eu expressasse em palavras, não daria para agradecer, mas eu sei que há alguém muito especial acima de nós que faz isso por mim, para vocês, para nós, ok? E muito obrigada por estar aqui. Obrigada, Laura. É verdade. A Laura tá lá parindo os meninos e escutando os livros, né?
Não, e É muito detalhe, bom. Ju, tem vezes, por exemplo, como hoje, eu assisto no banheiro, porque o pessoal está dormindo, é para não fazer barulho, aí eu venho para o banheiro para ficar assistindo. Mas não tem desculpa para quem quer, como a educação da vontade diz, a gente sempre encontra a prioridade. É, As coisas precisam ter prioridade. Tendo prioridade, você sabe como fazer e dá para fazer. exatamente. Excelente, Laura. É isso mesmo. Ô, gente, e para quem não entendeu a piada interna aí que a Laura usou, de saber o endereço que põe no Uber, é de uma aula, tá? Do Luiz, de dentro da plataforma, que quando, né, a gente não sabe para onde a gente tá indo, a gente não sabe falar nem pro Uber, né, o endereço da onde a gente tá e para onde que a gente vai. Então, é isso aí. Obrigada, Laura. Sabrina? O povo ficar falando muito bonito aí, né? E eu tava aqui pensando, falei, gente, como é que pode, né? Uns falam que deixou a vida mais leve, outros falam que é um sonho. Ainda bem que apareceu a Alice aí para me salvar, que diz que tá difícil ainda, né? Acordar cedo, porque o meu continua sendo a minha tortura diária, acordar cedo, é o que fica pesado para mim, é o que tornou a minha vida difícil, porque eu acordava mais tarde, eu amo dormir, né? Mas eu comecei com o livro 12 Regras, né, para a Vida. Eu não participei da primeira leitura do Educação da Vontade, né? E para mim foi muito bom começar com 12 regras para a vida, né? Porque se era uma coisa que eu não tinha muito, era regra para mim, na minha vida pessoal, né? Eu tinha algumas regras diárias de compromissos com outras pessoas, mas coisas para mim. E isso fez muita diferença, né? Coisas que eu decido fazer, que eu escolho. E o Clube do Livro, ele trouxe isso para mim, né? E uma das regras lá do livro, eu fui até procurar pegar o livro aqui, que é a regra 7. Ele fala: busque o que é significativo, não o que é conveniente, né? E ele já começa falando: a vida é sofrimento. Então tá tudo bem que para mim ainda continua sendo um sofrimento, né? Todo dia, gente, é todo dia. Eu falei ontem, a gente estava conversando ontem, eu falei, meu Deus, mas para mim parece 10 anos já, gente, porque parece que já tem uma eternidade que eu tô acordando cedo. Não são só 3 anos, né? Mas tem uma parte ali dessa regra que ele fala assim, ó, pode até ser hora de sacrificar aquilo que mais ama para poder se tornar quem você puder se tornar, em vez de ficar sendo quem é, né? Tem um outro capítulo também que eu gosto muito, que fala para a gente se tornar quem a gente quer ser, né? Então, esse livro me ajudou muito. E até hoje, eu penso, o que me ajuda muito é para onde eu quero ir na vida, o que que eu quero fazer. Ficar dormindo é bom, eu continuo gostando, não vou mentir. Eu gosto de dormir, né? Para mim não é só descansar, eu sinto prazer em dormir, gente. Só que isso não me leva para onde eu quero ir, né? Então exige uma organização, como vocês já falaram, né? Dormir mais cedo, isso organiza muito o meu dia, mas o que é bem forte agora, né? Depois que a gente aprendeu lá os 3 níveis do buchinho, eu sempre penso assim que acordar cedo é uma forma de já começar o dia tomando uma decisão no terceiro nível, né? Não levando em conta o meu desejo, nem as minhas vontades, é já começar o dia com uma escolha do terceiro nível. Então, a chance do dia continuar assim é muito grande, né? Então, eu agradeço muito. Eu ainda continuo assim, praticamente de roupão, né? Que eu só ponho alguns casacos que já ficam aqui esperando e por cima do pijama, mas eu escovo os dentes. Os olhos acabam de abrir aqui. Aqui já fica minha garrafinha, porque assim, ó, eu acordo 5 minutos antes. 5 minutos eu acabo de acordar aqui. O dia que eu conduzo é que eu acordo um pouquinho mais cedo, que é para dar tempo dos olhos abrir, né? Mas eu tô aqui e é muito bom, né? É muito bom estar aqui, é muito bom esse aprendizado que a gente tem, assim, a gente só tem a agradecer mesmo.
Pois é, senhora. E nós também temos muito a te agradecer, porque sem a Sabrina, o Clube do Livro já tinha ido pro saco, gente. Deixa eu contar pra vocês. Que a minha substituta aqui é a Sabrina, né? Tem dias que eu falo, "Ah, ainda bem que tem a Sabrina na minha vida." Que só para vocês saberem, só eu e a Sabrina temos a senha para colocar o Clube do Livro no YouTube. Então, ou é eu ou é a Sabrina. Então, a Sabrina, gente, ela tá aqui, faça chuva ou faça sol, com preguiça, né? Com raiva de nós, mas ela continua aqui. E isso tem um significado muito grande, né? Alguém confiar em mim para acordar às 5:30 da manhã, gente. Pelo amor de Deus. Ao Você nível que eu entendeu? cheguei, vocês estão entendendo? Vocês entenderam, gente, como é que a gente faz? Mas, Sabrina, muito obrigada. Muito obrigada. Você tem sido, assim, o meu braço direito e esquerdo, né, para esse Clube do Livro. E que bom que você topou esse desafio, que bom que você aceita essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade, né? Que a gente pode faltar, pode fazer, não sei o quê, mas nós temos que estar aqui, né? Que o negócio sem nós não tem negócio. Então, realmente muito obrigada pela sua dedicação e pela sua transparência, né? A gente aprende muito. Eu lembro que a questão da preguiça, quando você virou a chave aqui, né, foi assim um boom para todo mundo. Então, tem muitos aprendizados seus que impactam diretamente na nossa vida por conta dessa sua transparência mesmo, né, de você trazer para a gente, a sua vivência e como que isso aqui, mesmo sendo ruim, te ajuda muito, né, e te traz muitos benefícios. Obrigada, viu? Obrigada por essa parceria. Aline, por favor. Então, eu sou nova, né? Comecei recentemente e as primeiras leituras eu comecei assistindo pelo YouTube. Só aquela começando 6:20, comecei a assistir a leitura e comecei a gostar. E aí foi depois de um dos convites de vocês para vir para o lado de cá que me fez querer, né? Uma das coisas que mais me motivou foi porque eu queria ver a leitura daquele livro dos hábitos, né? Que a gente. Foi a última leitura que a gente fez. E aí só tinha na sexta-feira, e era justamente o dia que não tinha o clube para quem estava no YouTube. E aí isso me motivou a querer começar aqui. E aí quando eu falei com meu esposo que eu queria começar a leitura e que era 5:45 que eu queria entrar no programa, ele falou assim: amor, não vá não, é muito cedo, vai dormir mais um pouquinho. Não, mas eu quero começar. Aí ele sempre me apoia, então ele super apoiou, né? E eu comecei a participar. E aí hoje, ele que fala assim: amor, acorda que as meninas estão lhe esperando para o Clube do Livro, que ele sai 5:40. Então ele que levanta e fala, né? Amor, levanta que as meninas estão te esperando. Como se você estivesse aqui esperando eu, né? Mas ele gostou, né, das mudanças, né, que a gente, né, em casa começou a fazer, né, depois da leitura. Foi uma mudança a dois, né? E sobre Gilson, os meninos que já participaram, Gilson, né? E os meninos daqui, eu sempre mostro para ele, ó, esse aqui tá sempre lá. Que dia que você vai assistir também? Teve uma vez que acho que o marido de Paula estava aqui, aí eu mostrei para ele, olha quem tá aqui, ó, tem uma pessoa diferente, um homem, porque ele já perguntou, né? Tem homem também que participa? Eu falei, tem, às vezes aparece um ou outro, mas tem. Então, mas foi uma transformação realmente é, interior, né? Mudança como pessoa, como cristã também, meu lado espiritual melhorou por conta das leituras. Nem imaginava que isso seria possível, mas foi sim, é possível, né? Me ajudou a melhorar como esposa, né? A não me cobrar demais. Quando eu comecei a acompanhar a leitura aqui, eu ficava lavando os pratos, cuidando da casa e ouvindo, né, a leitura, só acompanhando. E aí comecei a esse hábito, né, de levantar cedo, limpar as coisas. E aí, depois de um comentário da Paula, ela falou assim: a leitura do livro é o meu momento.
E aí eu mudei, né? Eu falei assim, não, eu vou ter como meu momento e a casa vai esperar mais um pouquinho, depois eu faço, ou acordo mais cedo e começo, para poder acompanhar mais esse processo aqui com vocês. Também senti que mudou o meu vocabulário, minha comunicação com as pessoas. Eu sempre tive dificuldade em escrever cartas, né? E hoje, essa semana, para mim, foi uma superação. Eu fiz 5 cartas para 5 pessoas diferentes, coisas que eu não gostava de fazer. Então, foi uma transformação realmente de dentro para fora. E é isso, eu sou muito grata, né, por isso. Minha rotina melhorou também. Eu, eu antigamente, eu era constatada como uma pessoa que não era pontual, mas a leitura do livros, né, essa rotina inicial do dia, começar a vida cedo, embora ainda não seja fácil, me ajuda também a chegar mais cedo nos lugares, a começar a não ser mais tão atrasada, né? Não sou super pontual, mas também não sou aquela pessoa que chega 15 minutos depois, né? Me esforço sempre em chegar no horário, porque eu começo o meu dia bem. Então, realmente foi transformador. E aprendi também a valorizar mais, né, a minha vida como pessoa, a amar mais a minha vida. Tudo isso foi o Clube do Livro. Eu queria agradecer muito, né, a todo mundo, né, as pessoas que participam, as pessoas até aquelas que às vezes não conseguem abrir a câmera. A gente super entende, né, que às vezes a dificuldade, né, as ansiedades, os problemas emocionais, mas mesmo assim as pessoas estão aqui, né? Firmes e fortes. Quando a gente assiste no YouTube, a gente acha que só tem 6 pessoas ali, né? E aí eu falava, ai meu Deus, só 6 pessoas? E aí quando eu vim aqui, que eu olho, tem às vezes 50 pessoas, 40 pessoas, eu falo, realmente, é muita gente, né? Que é transformado graças a esse clube. Quando eu posto nas redes sociais, né? O Clube do Livro de Manhã, aí um monte de gente vem me perguntar, o que é isso? O que que você está fazendo? Aí eu falo que é a loucura que estou chegando aos 30, a loucura dos 30, né? As mudanças que os 30 faz na nossa vida. E assim, tem sido uma loucura muito boa. Obrigada, viu, Ju, pela oportunidade. Pena não ter conhecido vocês antes, mas, né, de agora em diante a gente segura a mão do outro e não solta mais. É isso aí, ninguém solta a mão de ninguém. Obrigada, Aline, obrigada. É muito legal para a gente saber, né, essas mudanças tão valiosas, né, na vida de vocês. Você chegou recentemente, né? Eu lembro bem da sua chegada e é muito legal isso, né? Ver que a pessoa estava lá no YouTube e agora está aqui com a gente. Muitas pessoas aqui, né, começaram pelo YouTube, vieram para o lado de cá e realmente aqui é algo fantástico, né? E todas essas mudanças aí são reais e são fruto, né, do esforço e da prática de vocês, porque só a gente estar aqui não adianta nada, né? Tem que ser um conjunto de ações para que os resultados aconteçam. Então, parabéns. Gente, como já deu nosso horário, vamos tirar nossa foto, porque tem gente que precisa ir, né? Dils, por favor. E aí a gente já continua. O Daniel tá com a mãozinha levantada ali, a Paula também. E daí tem os comentários no chat que eu vou ler aqui para a gente deixar registrado. Então vamos tirar uma foto. Olha lá, viu, Dilson? Tem mais marido, ó. Não é só você. Olha lá, ó. Ai, ai. Dilson, você tira aí pra gente? Sim, essa foto aqui é obra-prima, hein? Um monte de gente aqui, ficou bonito. Então vamos lá, Valeu. gente. Mais alguém? Pronto? Ah, peraí. Mas ninguém, então tá, lá vai. Muito bem, certinho. Todo mundo fotografado, Dilson? Então, pronto. Gente, então, deixa eu voltar aqui minha configuração. Daniel, por favor. Oi, bom dia a todos. Eu tô sempre aqui escondidinho, né? Também não sou de muitas palavras, mas tenho bastante a agradecer aí também pelo clube. E há um tempo atrás aí eu tinha uma certa relutância, assim, em começar a ler livros.
que não fossem religiosos, né? Sabe, a gente, às vezes, que começa na religião, a gente mesmo que cria alguns conceitos errados, né? Que não tem nada a ver com a religião. Então, é importante a gente aprender esses livros. Só depois que a gente começa a ler que a gente vê o quão é importante isso para a nossa vida, né? Então, isso fez bastante diferença aí para mim. É um aprendizado é, sem. Agora me falta a palavra aqui. Ultimamente estou esquecendo de algumas palavras, não sei o que que acontece. Tamo junto. Eu também tô com esse negócio aí. Pois é, deve ser aí a idade dos 40 para cima. Eu acho que é, Daniel. Acho que nós estamos com esse problema aí de quarentena. Vai ser. Aham. Mas tem sido muito significativo para mim, né? Então, só tenho a agradecer aí também toda a participação aí que eu posso fazer aí para que continue o Clube do Livro também. Estou aí junto, né, com todo mundo. E é bom vê-los todos aí, né? Acho que era isso. Obrigada, Dan. Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês, viu? Se não fosse o Daniel, não tinha Clube do Livro, tá? Porque eu e a Sabrina estamos aqui para abrir o clube, para botar o clube para rodar, mas os áudios, e tudo o resto que vocês veem aqui, quem faz é o Daniel. Então, o Daniel que edita todos os áudios, né? Quando a gente fez uma época aí a leitura pela IA, era o Daniel que fazia tudo, dava um trabalho. Gente, eu dou um trabalho para esse Daniel que vocês não estão entendendo. O Daniel, ele tem serviço assim, ó, que é só ele descansar um pouquinho e voltar a trabalhar, porque a Juliana arruma serviço pro Daniel o dia inteirinho, 7%, entendeu? Muito obrigada, viu, Dan, por toda a sua ajuda, sua dedicação, seu capricho, seu empenho em fazer com que esse, né, não só o clube, como todas as aulas da plataforma, né, tudo que meu suporte aqui é o Daniel. Então, muito obrigada, Dan, e que bom que a gente consegue contribuir também para a sua vida, né? Isso é muito bom, isso é muito rico, né? Essa troca que a gente tem. Paula, vamos lá. Eu não tinha que falar, né? Já tinha passado do tempo, mas eu não me aguento. Eu acho que todo mundo sabe aqui da paixão que eu tenho, da gratidão que eu tenho pela oficina emocional. Mas eu só vou dizer uma coisa. Hoje de manhã, 5h30, a Isabelle já estava se mexendo. E eu pensei assim: meu Deus, ela já está acostumada com a minha rotina. Que bom, né? Porque ela vai me ajudar. Quando eu falar assim, não, eu tenho um bebê recém-nascido, não dá para levantar, ela vai me acordar igual. Então eu vou estar aqui, gente. Se Deus quiser. Vocês têm noção do quanto eu aprecio o Clube do Livro? Vocês não estão entendendo. Eu já coloquei um bercinho aqui para Isabelle no meu consultório. É sério, eu não sei se eu já tinha contado. Já está aqui faz um mês, montadinho, para quando ela nascer, eu me esforçar para estar aqui. É claro, as circunstâncias vão mudar um pouco, né? A gente tem os pés no chão e vive na realidade. Mas é uma paixão que, e assim, eu fico pensando, o que que eu quero que os meus filhos aprendam comigo? Que hábitos eu quero que eles veem a mãe tendo? Entende? Eu sei que isso tem muita influência sobre as crianças. Então, se depender de mim, eu vou sempre estar apoiando aqui, dando o meu melhor. Quando eu puder, assim que eu puder, vai ter talvez o período ali, né? Que eu vou ter que, não vou poder dirigir o clube, mas assim que eu puder, eu quero voltar ativa. Contem comigo, porque é a minha paixão, vocês sabem. Obrigado por todos vocês, viu? Daniel, meninos, Dilson, Vera, obrigado por vocês estarem aqui sempre. Vocês encorajam muito a gente. Como bem comentado hoje, até o pessoal que não abre a câmera, se não fosse vocês, nós não tava aqui. Vocês ajudam muito. Muito obrigada a todos de coração. E sim, Aline, a gente fica te esperando também, viu? Que bom que você está aqui. Obrigado, gente. Paula, você sabe que foi a Vera que te substituiu essa semana, né? Eu vi o vídeo, fiquei orgulhosa da Vera. Não deu tempo de chamar ela, que eu tô no curso pioneiro. Mas que linda. Parabéns. Obrigado, viu, Vera? Obrigado Porque pela ajuda. essa semana eu cheguei, gente, aquele dia eu tive até febre. Na terça-feira eu falei, gente, eu não tinha condições. E aí a Paula não vinha, aí a Vera, não, eu faço. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus que temos a Vera. Muito obrigada, viu, Vera, por substituir a Xuxa aqui, a nossa Xuxa, né? A Paula.
Tá sempre. Gente, eu quero ver a Paula parida. Ah, vai ser a Paula parida maquiada com brincão e a Isabelle no colo. Eu quero ver. De rímel, né? Porque a pessoa dorme de rímel, gente. Vocês estão entendendo? Então, obrigada, viu, Paula, pela sua parceria também, por ajudar a gente aí. Então, assim, gente, as pessoas mais envolvidas aqui com o clube, né, que a gente tem, que algumas não estão aqui, né? Mas as condutoras, né? De segunda é a Grazi, de terça é a Paula, de quarta é a Sabrina, de quinta é a Suane e de sexta é a Jaque, né? São as pessoas que ficam aí responsáveis. Agora que a gente não tem mais a sexta, Jaque, eu tô pensando em colocar você na quinta, viu? Que a Suane tá de férias. Tô pensando aí nesse, né? Aí a gente tem as leitoras, né, do clube, que são a Dri, a Vanessa e a Keila, né, que ajudam a gente aí com as leituras. O Dilson também ajudou a gente, né, com a leitura do livro do Augusto Cury. E agora, do Desafio do Amor, que a gente vai ter na próxima semana, é a Kelly que está lendo, tá? Então a leitura já está pronta ali, que a Kelly está lendo. E a Dri tá com a gente também desde o início, né? Desde lá do Vincent escovar os dentes, a Dri tá aqui. Então, a Adri hoje ela não pode mais participar porque ela entra no serviço muito cedo. Agora ela trocou de serviço, né? E ela tá entrando bem cedinho, mas ela continua com as leituras aí, né? No Clube da Leitura Sistêmica. E ela é maravilhosa, né? A leitura dela parece que foi feita, né? Para o clube, né? Excelente. E o Daniel, que faz tudo isso, né, acontecer. Fora a Lauren, que faz as descrições ali pra gente, né? Então, aquelas descrições que estão tendo na plataforma agora, que a gente lê antes do livro, a gente entender um pouquinho o que vai ser lido, né? A Lauren que faz. Cada um de vocês que está aqui. Então, esse clube, gente, se eu esqueci de alguém, vocês me lembram, faz favor, porque ele é feito a muitas mãos, né? A muitas mãos para que ele possa continuar existindo. E como eu disse lá no início, que eu comecei hoje falando, né? Foi assim que eu aprendi a ficar mais tranquila, porque eu tenho muita gente para contar. E na vida, gente, às vezes a pessoa que a gente mais vai contar é aquela pessoa mais improvável, como a Sabrina falou, né? Imagina eu confiar nela, porque, gente, sem a Sabrina o clube não vai pro ar. A sala não abre, né? Então, a pessoa que mais tem dificuldade para acordar cedo é a mais responsável para o negócio rodar aqui. Então, às vezes na vida, você tá jogando o trem fora, você tá deixando de viver porque você não confia, né? Porque você não deixa a responsabilidade para as pessoas. Isso foi um aprendizado muito grande para mim. E que bom que eu posso contar com cada um de vocês, com câmera aberta, com câmera fechada, estando aqui, não estando aqui, né? A Lauren, por exemplo, não consegue estar aqui com a gente, mas o trabalho dela está aqui, né? E muito obrigada mesmo, gente. Pamela, a Pamela sempre gosta de ser a última, né, gente? Eu acho que eu já peguei o da Pamela já. Ela gosta de ser a última. Ela fala, não, a hora que acabou, que não tem mais jeito, vou eu para ficar, pra eu ser a última. Hoje tem um motivo. Ah. É, mas agradecer. Eu tenho um ano e pouquinho de Clube do Livro. Eu entrei ali na Coragem de Ser Imperfeita e eu achava que o clube sistêmico não era para mim. Até eu entrar e me encantar por ele, né? Principalmente quando entrou a filosofia. E o Clube do Livro, ele rende muita conversa, porque tem uma organização que o meu marido cuida de algumas coisas para mim poder sentar e acompanhar, né? E depois a gente conversa, debate as coisas, concorda, não concorda, e traz amizades também, né? Surgiu amizades aqui pelo Clube do Livro, por ser pessoas que falam a mesma coisa, e é muito, muito bom. Essa semana, por motivo de uma escola especial, eu não consegui participar, mas estava com a câmera fechada, escutando. E aí, às vezes, é porque no começo eu não sabia o que comentar, então deixava por último. Hoje foi pelo tempo mesmo, mas muito obrigada, né? É muito bom olhar todos os meus livros ali. Além dos dois que a gente lê, eu leio um terceiro à parte, né? E é muito gostoso, é muito bom, aumenta bastante, assim. Obrigada por tudo. É muito bom. Obrigada, Pamela. É isso aí. Gente, que legal, né? Que legal.
Então agora eu vou ler os comentários do chat batidão para a gente poder ir embora. Só para ficar registrado aqui, já tiramos a nossa foto. Então vamos lá. O Clube do Livro para mim é terapia diária. Se depender do meu esforço, o clube nunca vai acabar. É um hábito que eu quero para a vida. Mudou demais a minha mente, a minha vida. Gratidão. Para mim, me ajuda a continuar o hábito de levantar cedo e aprender muito todo dia. Bom dia, pessoal. O Clube do Livro para mim é algo muito importante, pois me ajudou muito a lidar com desafios pessoais. Me ajudou muito a me tornar um adulto mais consciente e maduro. Me ajudou muito no meu desenvolvimento pessoal e aprendi a olhar para as pessoas com mais empatia e sem ficar julgando elas. Isso é muito importante. O que melhorou e muito meu relacionamento com as pessoas em minha vida. Então, parar de julgar, né, melhorou muito o relacionamento com as pessoas na vida dele. Eu realmente amo muito o clube e vocês são as melhores companhias que tenho todas as manhãs, quando eu consigo estar ao vivo ou assistindo às aulas gravadas. Outro homem aqui, viu, Dilson? Ó, outro homem aqui. O livro da Educação da Vontade foi lido pelo YouTube. Tenho e até hoje uma frase do livro: se não temos vontade, vamos educar essa vontade. São vários puxões de orelha, é isso mesmo. O Clube da Educação da Vontade, eu não sei se ele já foi lido no YouTube. Foi, gente, porque o primeiro foi lido às escondidas e o segundo foi no YouTube, né? Mas tá tudo lá dentro da plataforma, tá? Tem sido uma terapia para mim também. Sempre que tinha que acordar cedo, acordava de mau humor. Agora faço o que tenho que fazer com mais prazer e ânimo e tenho tido mais foco nas outras leituras. Sim. Olha só, para mim ajudou a viver mais leve. Não gostava de ler e agora estou amando. Antes de entrar na oficina emocional, eu assistia pelo YouTube. Já assisti dentro do ônibus indo para o trabalho. Ria com vocês e me emocionava também. Teve livros que marcaram muito. Obrigada. É verdade. Teve livro que a gente. Lembra que tinha um livro que nós chorava todo dia? Qual que era? Eu não lembro qual que era. Bom dia. Minha vida pessoal e profissional mudou a conexão que tive com vocês. Foi sensacional. A organização interna mudou. Nunca senti isso. Como sou grata. Muito bom, né? É, Isso, no Sente Sentido, sentimos leveza, vai ser o próximo. Em espanhol, quebrou nós, quebrou. Agora, essa leitura da Educação da Vontade que vocês sempre falam, eu começo a ler esse livro e continuo não entendendo nada. Que livro difícil. Gente, esse foi o livro que motivou o clube, porque ele era tão difícil que eu não conseguia entender. Eu já tinha tentado ler ele umas 4 vezes sozinha e não conseguia. Aí eu falei, gente, vão ler ele comigo, que é a pessoa extrovertida, né? Porque ele é difícil mesmo. Mas tem uma frase desse livro que não sai da minha cabeça, que está no primeiro parágrafo, né? A preguiça está para o ser humano como o peso está para a matéria. Gente, essa frase para mim, assim, ó, de todos os livros, você me perguntar a frase de qualquer outro livro, eu não lembro. Mas essa frase para mim é um trem que ficou assim, sabe, na minha vida. A preguiça está para nós como o peso está para a matéria. Reflete sobre essa frase, porque o trem é impressionante, é chocante, assim. Os comentários de vocês são muito ricos e mexem muito comigo. Todos acrescentam muito. Tem vez que só depois do comentário da Sabrina que eu entendo o que eu estava falando no livro. Os exemplos práticos me ajudam muito. É isso aí. E isso é muito rico, né, gente? É o jeito da pessoa falar. Então, às vezes, o jeito que a Sabrina explica, você vai entender. O jeito que a Paula fala, o jeito que alguém comenta, né? E a gente acha, às vezes, que o nosso comentário é bobo, mas não é. Todo comentário é valioso porque você não sabe quem é que vai estar ouvindo. Então, isso é muito rico. Às vezes você fala, ah, a Juliana explicou. Não, às vezes a Juliana explica de um jeito muito complicado, que a outra pessoa fala de um jeito simples, é muito melhor para os outros do que, né? Então, isso é muito rico, essa participação. É... Ah lá, ó. Aline, seu marido tá certo mesmo, as pessoas estão te esperando. Quando alguém não está presente, sentimos falta, é verdade. Eu só tenho a agradecer por todos vocês, presença, comentários, cada livro escolhido. Se não participar do clube, bagunça minha rotina. Beber água e atividade física começam aqui com vocês, com o livro. Comecei aqui, né, com vocês com o livro Pense Magra, é isso aí. É... Sim, vários elogios aqui para a dona Vera.
Agradeço de coração a Juliana e a todos. O clube me ajudou muito em todos os aspectos da minha vida. A Educação da Vontade foi um marco contra a depressão. Muito obrigada, que bom. Obrigada de coração a todos que contribuem para esse clube existir. Vocês são demais, gratidão. Paula, você é um grande exemplo para todos nós. A Val falou aqui, ó, que privilégio poder estar aqui e aprender tanto, apesar dos desafios. É sempre muito animador quando eu consigo estar ao vivo. Mesmo com a câmera fechada, é um momento de muito aprendizado e encorajamento. Gratidão, meninas. Obrigada, Ju. Como te disse esses dias, estar aqui está sendo um divisor de águas na minha vida. Que bom. A Vera também falou que sou muito grata. Outra Vera, tá, gente? Nós temos duas Veras aqui. Sou muito grata por este clube. Minha vida está numa mudança maravilhosa. Quando a gente muda, tudo muda, como você disse. Minha família está mudando de forma muito positiva. Tenho muitas coisas para agradecer. Muita gratidão por me dar essa visão. Que bom. Que bom. A Vera é outra história aqui que a gente acompanha há tempos, né? E a gente fica muito feliz de saber das mudanças positivas de toda a família. Gente, como é forte isso, né? Uma pessoa tá aqui e a família inteira mudar, né? Isso é muito bom. A minha história com o clube é um pouco de tudo que foi falado aqui. Gratidão. Parabéns a todos. Eu amo o clube, um divisor de águas na minha vida. Ótimo dia a todos. Mulheres que correm com lobos. Ah, eram mulheres que correm com lobos. Nós só chorava. Gente, nós chorava. Ah lá, ó, pra mim a frase que ficou foi: é no caos que as coisas acontecem. 12 regras pra vida, é verdade. Ai, gente, agradeço por tanto. Eu também. Agradeço muito vocês. Muito obrigada pela participação de cada um. Parabéns por vocês estarem aqui. Esse encontro de hoje foi um revigoramento, né? Foi algo assim que nos deu bateria e ânimo para o nosso próximo ano, né? Então, que venha mais um ano para os nossos clubes de leitura, né? Parabéns para cada um de vocês. Lembrando que os próximos livros, depois que terminar, esses, né? Terminarem os que estão sendo lidos, serão O Cérebro da Criança, que vai dar certinho com o nascimento da Isabelle, né? E no centro, sentimos leveza, tá bom? Então já temos aí os dois próximos livros dos nossos clubes. Fiquem com a gente que o trem aqui só melhora. O trem aqui, como diz lá em BH, é pra lá de bom. Ok? Beijo, gente. Bora viver a nossa vida. Até!